Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade a uma reflexão que a gente vem fazendo há algumas semanas a respeito da reforma íntima, em múltiplos aspectos em relação a virtudes que nós precisamos desenvolver para verdadeiramente avançar na nossa reforma íntima. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de, nesse mesmo dia da semana, na palestra pública aqui, traçar algumas reflexões sobre a necessidade de desenvolvermos a empatia. Falamos sobre a empatia dentro da reforma íntima nessa oportunidade. E dessa ocasião, nós falamos sobre a empatia como a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Isso que é empatia. É um esforço genuíno que nós precisamos fazer para entender, aceitar, validar o outro no sentido de que ele tem o seu direito de pensar e agir da maneira que ele achar melhor, o que não significa concordar com tudo, mas principalmente respeitar. E a empatia é a base dessa virtude que nós vamos falar hoje, que é a tolerância. Na verdade, não é possível ser tolerante sem praticar a empatia. Mas muitas vezes nós podemos ser empáticos sem avançar para a tolerância, porque a tolerância exige uma ação mais prática. Muitas vezes a empatia ela está dentro da nossa mente, do nosso coração. A gente às vezes olha para um irmão e fala, tudo bem, eu aceito que ele pense de maneira diferente, eu aceito que ele haja de maneira diferente. Agora, quando esse irmão, essa irmã está dentro das nossas casas, convivendo diariamente com a gente, que nós estamos sofrendo os efeitos desses pensamentos diferentes, dessas maneiras de agir, aí é um pouco mais difícil. Aí a gente tem que sair do discurso e ir para a prática. E é isso que é tolerância. Embora a empatia seja uma base, a tolerância é uma ação. É colocar, de fato, na prática, aquilo que a gente diz, que pensa ou que sente, né? Então, aqui vamos definir a tolerância como a capacidade de viver em harmonia com quem pensa ou age diferente de nós. Capacidade de viver em harmonia. Isso significa que eu tenho que exercitar a tolerância com aquelas pessoas com as quais eu convivo, que de alguma maneira o seu modo de pensar, o seu modo de agir vai entrar em choque com o meu. E é aí que a gente começa a praticar a tolerância. Muitas vezes nós somos chamados a ceder em vários momentos, sempre que preciso. Ceder da nossa vontade de impor a nossa maneira de pensar, de agir, o que não significa ceder das nossas convicções. Nós podemos ter as nossas convicções firmes, mas precisamos encontrar uma maneira de conviver harmonicamente com pessoas que têm convicções diferentes. E aí a gente tem a oportunidade de trabalhar essa virtude o tempo todo, todos os dias, em todos os ambientes. Um amigo meu, recém-casado, eu venho acompanhando aí a vida de recém-casado dele, e casou, né, com a esposa, e a esposa, logo que mudaram para uma casa, a esposa disse, olha, eu quero ter um cachorro. E aí ele respondeu, você sabe que eu não gosto de cachorro, né? Não gosto, porque ele solta pelo em tudo quanto é coisa, ele suja a casa, faz cocô, xixi em tudo quanto é lugar. Eu já te falei durante o nosso namoro que eu não gosto de cachorro. E ele achou que isso já havia sido negociado na fase de namoro, que a futura esposa tinha já aceito, né, essa decisão unilateral dele de que nós não teremos um cachorro. Acontece que essa vontade cresceu dentro do coração dela, e depois de casados, ela manifestou esse desejo ardente de ter um animalzinho. E ela fala, né, ainda para ele. Na verdade falava, porque o cachorro já está lá. Ela falava,
Mas você sabe que é um sonho de infância que eu não pude realizar. Sempre quis ter um cachorro desde criança, meus pais não deixavam. Sempre. E agora que eu tenho a minha casa, é a minha oportunidade de realizar esse sonho, né? Não é justo você me privar desse sonho de infância. Então tiveram alguns embates ali nessa decisão de compra ou não compra. Então, nesse embate que eles tiveram aí de compra ou não compra cachorro, realiza ou não o sonho de infância da esposa, a esposa venceu, o marido cedeu e ela foi lá e comprou a contragosto dele o cachorro. Chegou feliz em casa com o filhotinho, né? Desperta o instinto maternal que todos nós temos, homens e mulheres, e a princípio ele aceitou bem, achou uma gracinha o filhotinho, começou a ter um certo sentimento por aquele filhotinho e pensou, não é tão ruim assim quanto eu pensava, né? Acontece que esse filhotinho vai crescendo. E à medida que ele foi crescendo, o tamanho do cocô e do xixi foi aumentando junto. Os dentes foram ficando mais afiados e mais fortes. Ele começou a fazer mais bagunça, a subir na cama, deixar pelo para todos os lados. E o que começou a deixá-lo bastante irritado é que esse filhotinho, que era tão fofinho no início, começou a destruir todos os móveis da casa. Começou pelo sofá, que eles compraram, roeu os pés do sofá, da mesa. Ele tem um escritório em casa que é o refúgio dele, porque trabalha em casa, né? Havia comprado umas cadeiras novas de escritório, aquelas todas confortáveis, bem modernas, e sempre fechava a porta do escritório, né? Já dizendo, pelo menos no escritório o seu cachorro não entra. Certo dia, ele sai, a esposa esquece a porta do escritório aberta, o cachorro vai lá, faz um furo na cadeira de escritório caríssima dele. Aí as brigas que eram esporádicas aumentam, né? Aumentam nesse embate, né? O cachorro já está em casa, a esposa já conseguiu realizar o seu sonho. O marido até já tem um certo sentimento pelo animal, mas ele convive com essa dificuldade do cachorro comendo as suas coisas, estragando, causando prejuízos financeiros, deixando o ambiente bagunçado, porque ele tem uma fixação por arrumação, está tudo no seu lugar, tudo direitinho, e lá se vão altas doses de tolerância a serem praticadas no dia a dia. É um exemplo banal, né, de tantas coisas que acontecem na nossa vida, pequenas coisas, como um simples animal dentro de casa pode nos levar a perder completamente o controle emocional, a desgastar um relacionamento entre duas pessoas, e nem precisaria de tanto, né? Muitas vezes são coisas mais simples que nos pedem tolerância no dia a dia. E quando a gente não tem, essas coisas vão se tornando mais pesadas, né? Todos nós precisamos exercitar a tolerância o tempo todo. As únicas pessoas que não precisam é o náufrago numa ilha deserta, ele está lá sozinho, vai tolerar quem, né? Pelo menos a tolerância dentro do âmbito do relacionamento interpessoal. Ou o eremita no deserto, né? Está vivendo sozinho, então é tranquilo. De resto, todos nós precisamos. Então, no casamento, como no caso desse meu amigo, é preciso exercitar. Em família, não só marido e mulher, como pais e filhos, irmãos, genros e sogras, né? Noras e sogros, cunhados, o tempo todo nós temos oportunidades para praticar, e necessidade principalmente, de praticar essa tolerância, né?
com a família, com amigos, com pessoas que eu gosto. Não é o fato de nós gostarmos de uma pessoa, termos afeição por ela, até amarmos, que a tolerância é desnecessária. Muito pelo contrário. Casal recém-casado, né? No auge da paixão e do amor, né? Os primeiros dias de convívio, as diferenças começam a aparecer mais fortes do que na fase de namoro, de noivado. É só você estar debaixo do teto com uma pessoa 24 horas por dia, ou pelo menos algumas horas por dia, né? Que as diferenças cedo ou tarde aparecem, em maior ou menor grau. Então a gente começa a praticar com as pessoas que a gente gosta, é necessário. Só que é preciso ter tolerância também com as outras pessoas que compartilham da nossa trajetória. Por exemplo, no ambiente de trabalho, nem todos são amigos, nem todos são pessoas que a gente leva no coração, tem uma relação de amizade. Mas é preciso trabalhar essa tolerância, senão vira um ambiente impossível de se conviver. Se a gente não fizer um esforço de tentar, minimamente, viver em harmonia com as pessoas no ambiente de trabalho, fica um dia muito pesado. E é algo que nós vamos ter que conviver durante 8 horas por dia, sabe-se lá durante quantos anos, né, com essas pessoas. Então é necessário fazer esse esforço, não só colegas de trabalho, mas também com o chefe, né? Quem aí já precisou usar de tolerância com o chefe? Ninguém? O chefe é tranquilo, é fácil de conviver? Você nunca precisou respirar fundo, contar até 10... para não ser demitido, não andado embora por falar alguma coisa que não devia? Tolerância, né? A vida nos pede o tempo todo tolerância. Também quando nós temos um subordinado, não é só hierarquicamente para cima, não, é em todos os níveis. Com desconhecidos também na rua, numa repartição pública. E eu diria mais importante ainda do que todos esses, até com os nossos desafetos. Pensa aquela pessoa que você não gosta, que você não nutre muita simpatia, mas que por algum motivo o destino colocou essa pessoa para conviver com você. A tolerância é o que faz com que a gente consiga minimamente levar um relacionamento saudável com esse tipo de pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem, mas é a responsabilidade de cada um, né? Exercitar essa tolerância. E nós vivemos num momento hoje do nosso país que nós vivemos situações que estão pedindo cada vez mais níveis de tolerância. As pessoas estão muito intolerantes. A gente percebe que tem determinados campos, determinados assuntos que suscitam a intolerância das pessoas de tal forma que muitas vezes, não raro, o que começa numa discussão banal descamba para a violência, para o desastre, para uma coisa maior, mais grave. Por exemplo, assuntos como a política, a religião, a sexualidade, ou até coisas mais banais como o futebol. Quantas vezes já, por falta de tolerância, não causaram desastre nas relações humanas? Falar em religião, tem uma conhecida, espírita, se casou há alguns anos com um evangélico. Olha o casamento aí de novo, né? Pedindo tolerância. Na fase de namoro, eles perceberam a diferença, né, de visão do mundo, da vida. Aí conseguiram levar bem, né, com bom humor, com leveza, as diferenças. Namoraram durante alguns anos. Aí casaram. Eu não sei o que acontece quando a gente casa.
mas parece que vira uma chavezinha e a paciência começa a reduzir mais rápido. Começa, aquilo que você tolerava no namoro, começa a ficar difícil de engolir. Deve ser a convivência, né? Mais tempo convivendo, mais próximo. Vai ficando difícil da gente sustentar um eu que não é a minha essência verdadeira. As máscaras vão caindo. E aí, se eu conseguia, de certa maneira, respirar fundo numa coisa que a pessoa dizia ou fazia que me irritava, quando eu estou convivendo com a pessoa ali debaixo do mesmo teto e ela faz isso repetidas vezes, a paciência começa a ficar mais difícil, né? E aí o meu eu verdadeiro começa a aparecer. Esse eu verdadeiro que poucas pessoas conhecem. Eu ousaria dizer que nem nós conhecemos totalmente. Geralmente é quando nós somos levados ao limite da nossa tolerância, do nosso descontrole emocional, é que nós nos revelamos como de fato nós somos. Acontece que esse casal então se casou, né? Essa diferença no âmbito da religião, aí um assunto que desperta, né, essas dificuldades. Uma moça espírita, um rapaz evangélico, no namoro tudo bem, se casaram. Começo do casamento, tudo foram flores. Ela o acompanhava nos cultos, na igreja. Ele respeitava a sua forma diferente de pensar. Ela procurava extrair daquilo que os pastores diziam a essência, né, dos ensinamentos de Jesus, da ética e da moral que está presente em todas as religiões. Até discordava de alguns posicionamentos dos pastores, dos outros irmãos da igreja, mas tolerava. Ele, por sua vez, como homem da relação, né, que tem que impor, essa é a visão dele, a mulher precisa ser submissa e seguir as ordens do homem, segundo a visão do que o pastor mesmo dizia, semana após semana, domingo após domingo. Começou a querer dissuadi-la da sua crença, né? Primeiro, ela ia ao culto junto com ele. Ele jamais pôs o pé num centro espírita. Ela discutia com ele algumas coisas em relação à pregação do pastor. Ele jamais abriu um livro espírita, sequer por curiosidade, para dar uma lida, para ver o que de fato aquele Allan Kardec ali diz, né? E assim foi o casamento progredindo, com um cedendo e o outro marcando posição firme. E aí, de tanto ouvir dos pastores que a mulher sábia edifica o lar, a esposa pensando, eu preciso praticar tolerância. E enquanto ela tolerava, o marido ia ficando mais radical nas suas posições. Até que ele começou a criticá-la em frequentar o centro espírita, em ler livros espíritas, nas palavras deles, em mexer com os espíritos, como se nós mesmos não fôssemos espíritos encarnados, e como se eles não estivessem nas nossas casas, né? Dia e noite, o tempo todo, independente de você ser ateu, católico, espírita, evangélico, muçulmano, budista, eles estão ali. O que a nossa ação consegue modificar é a qualidade e a natureza dos espíritos que nos acompanham. Mas esse marido tem uma outra visão, começou a radicalizar, começou a tentar proibir que a esposa frequentasse o centro espírita. Aí ela começou a perceber que tolerância não significa subserviência, não significa submissão cega, nem abrir mão dos seus valores e das suas convicções. E firmou a sua posição, não é o meu direito,
Nós estamos num país que tem liberdade religiosa, o meu direito de... Eu respeito o que você acredita. Eu quero que você respeite no que eu acredito. Não faço questão que você vá, mas lá é um lugar que eu me sinto bem. Lá nós falamos do mesmo Jesus que os pastores falam da igreja, com alguns entendimentos diferentes, mas os ensinamentos básicos são os mesmos. A humildade, a caridade, o perdão, é a mesma coisa em essência. Ela via isso, o marido não. E aí o marido começou a dificultar as suas idas ao centro, fazendo chantagem emocional. As brigas começaram a aumentar. Até a hora em que começou a ficar insustentável. E se separaram. Aqui a gente vê que a tolerância não significa a gente aceitar tudo, né? Porque certas coisas são necessárias, são direitos inalienáveis de cada pessoa. O direito de crença, o direito de expressão, o direito à vida, o direito a ter saúde. Ninguém deve aceitar violência, seja física ou emocional. Ninguém deve aceitar ser anulado nos seus direitos mais básicos. Isso não é tolerância. Onde é que está então o ponto de equilíbrio? O que eu devo aceitar? Até onde eu devo ir? É para isso que nós estamos aqui nesse planeta, para desenvolver o discernimento, para saber até onde vai essa tolerância, né? É um exercício diário, difícil, que requer muita paciência, que requer essa capacidade de ceder muitas vezes, desde que não seja algo que te violente, tentando procurar não convencer a outra pessoa, mas viver em harmonia, na medida do possível. Muitas vezes as pessoas se ajustam num entendimento em comum. Esse casal não conseguiu, mas muitas vezes isso é possível. E a gente percebe que todos nós, em algum momento, somos intolerantes, ou pelo menos temos gestos de intolerância, porque ela é um fruto do egoísmo, da nossa necessidade de impor o nosso ego para as outras pessoas. De certa forma, é algo que nós temos uma tendência dentro de nós, na atual situação de evolução que nós estamos. Todos nós temos o seguinte pensamento, a gente pensa conosco mesmo, olha, eu estou certo, em determinada posição, eu estou certo, eu estou agindo da maneira certa. Se o outro pensa ou age de maneira diferente, ele é que está errado, não é verdade? A gente faz o que a gente faz porque a gente acha que é certo. Na nossa cabeça existe uma lógica para tudo que a gente faz. Se o outro faz diferente, ele está errado. E aí a gente vai avançando nesse pensamento, né? Tudo que a gente faz, a maneira que a gente age, é baseado nos nossos valores, nas nossas convicções e basicamente nas nossas experiências. É o caminho que me trouxe até aqui, desde o nascimento até outras vidas. É esse caminho que faz com que eu haja da maneira que eu ajo. E cada um de nós, não é à toa. Nós não agimos aleatoriamente. Nós agimos baseado na experiência que nós tivemos no nosso passado. Só que nós esquecemos que o outro também age pelo mesmo motivo. Então, se nós tivemos experiências diferentes para chegar até aqui, como é que nós queremos impor aos outros que ajam igual a gente age? Eles tiveram experiências diferentes, né? Nós queremos que todos sejam iguais a nós, porque nós julgamos que nós somos a última palavra em termos de como lidar com a vida da maneira correta. Não é verdade? Raramente nós fazemos coisas pensando assim, eu sei que está errado, mas eu vou fazer mesmo assim. A gente sempre busca uma desculpa, um argumento, um motivo. Olha, eu estou agindo assim, mas é porque a pessoa é muito difícil, então eu não posso deixar ela
fazer dessa maneira. Então a gente sempre acha uma desculpa, né? E aí a gente começa a nos relacionar com o outro criticando. No fundo, a nossa intenção é positiva. Nós queremos que o outro mude para agir como eu ajo, que é o certo. Esse é o nosso pensamento. Então a gente critica, esperando que o outro mude. E ao criticar os outros, a gente cria uma barreira. A gente não consegue influenciar pessoas através da crítica. Pelo contrário, a gente cria uma barreira e aí fica cada vez mais difícil o relacionamento. Isso aconteceu num nível que a gente não via há muito tempo no nosso país. Recentemente, envolvendo um outro tema aí bastante difícil, que exige muita tolerância, que é a política. Nós vivemos aí no ano passado uma divisão do país, causada pela intolerância. Uma divisão de pessoas que metade do Brasil pensava de uma maneira, metade do Brasil pensava de outra, e muitos não conseguiram encontrar um caminho para conviver em harmonia. E aí nós vimos famílias se desestruturando, brigando entre si, pessoas brigando nos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, pessoas saindo no tapa nas reuniões de família. E isso descambou até para violência e até para mortes, porque nós não conseguimos conversar sobre essas questões políticas tendo em mente a tolerância. Isso aconteceu agora, continua acontecendo, mas graças a Deus parece que a animosidade diminuiu um pouquinho, o clima arrefeceu, né? Nós estamos numa situação melhor. Quantos casais não se separaram por conta de briga em relação à política? Quantos amigos não brigaram, não perderam a paciência por conta disso? E aí, independente do seu candidato, ou um ou outro, porque todos os lados, os dois lados têm argumentos de sobra para justificarem o seu posicionamento. A questão não é quem está certo ou quem está errado, porque talvez essa questão nem tenha resposta. A questão é o que nós fazemos enquanto discutimos quem está certo ou está errado. Isso me faz lembrar uma fala de Kardec, muito atual, e que vem totalmente a calhar com esse tema da tolerância. É uma fala de Kardec que está lá no livro Viagem Espírita, de 1862. Kardec já havia lançado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, se eu não me engano o Evangelho. Viajava pela França para divulgar a então nascente doutrina espírita. E aí vocês acham que nos centros espíritas eram todos amigos e se amavam uns aos outros como Jesus nos indicava? Não. Lá naquela época, 1862, o pau já estava quebrando dentro das casas espíritas. Já havia briga a respeito de interpretações diferentes a respeito do que Kardec queria dizer, do que os espíritos queriam dizer desta ou naquela questão do Livro dos Espíritos. Isso em 1862, gente. É a natureza humana, essa questão do egoísmo, de querer convencer os outros à força. E aí, num determinado momento, numa das visitas a uma casa espírita que vinha tendo alguns problemas em relação à intolerância, Kardec foi perguntado, né, como é que a gente faz quando tiver alguma dúvida em relação à interpretação de um ponto para decidir quem está certo ou quem está errado? Né, um dos lados dizendo, e aí Kardec sabiamente responde: se entre vós há dissidências, causas de antagonismos, se os grupos que devem marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem hesitar
do lado daquele que tiver mais caridade. Isso é, mais abnegação e a verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta a caridade está sempre errado, embora assistido por alguma espécie de razão. Então o que Kardec diz foi o seguinte: independente muitas vezes de quem está certo ou errado, o que importa é, nós estamos agindo com caridade? Nós estamos agindo com tolerância? Isso é a tolerância. É esquecer o ponto da discussão e lembrar do principal. Como é que eu estou tratando essa pessoa que pensa, que age diferente de mim? Às vezes até uma pessoa que está me ofendendo, que está me agredindo. Eu estou pagando na mesma moeda? Ou eu estou fazendo valer dos conhecimentos que eu já tenho e tentando viver com tolerância? Para encerrar, e na linha disso que Kardec disse também, quando eu falo de tolerância, eu sempre lembro de uma outra historiazinha que a gente ouve muito, talvez até alguns conheçam aqui, de um casal, olha aí o casal de novo, olha o casamento, olha o convívio ali, sempre mostrando oportunidades de nós trabalharmos a tolerância, né? Um casal saiu de carro para ir numa festa na casa de um amigo, uma casa nova, o amigo se mudou, convidou todo mundo para fazer uma festa lá, e aí saíram para ir para a casa desse amigo, uma casa que eles não conheciam, num bairro que eles não conheciam, e num determinado ponto do caminho, a esposa falou, agora você vira à direita. O marido falou, não, é à esquerda. Ela falou, não, meu amor, é à direita. Ele falou, é à esquerda, eu tenho certeza. Ele me explicou o ponto. E aí ele virou à esquerda. Vira à esquerda e vai seguindo. E aí aqueles pontos de referência que ele tinha na cabeça não aparecem, ele começa a ficar perdido. Num determinado momento ele falou, acho que eu errei o caminho. Aí ela fala, pode me seguir que eu te falo onde é. Voltaram pelo mesmo caminho, pegaram a direita e ela foi mostrando o caminho até que chegaram na casa do amigo. E aí o marido falou, mas se você sabia o caminho certo, por que não insistiu, por que não falou, tenho certeza que era o caminho certo? E aí ela falou, olha, eu olhei no mapa antes, né, porque eu sei que você gosta de traçar o seu caminho, mas eu olhei no mapa para a gente não se perder. E aí quando você falou com tanta convicção que era a esquerda, eu pensei assim, se eu insistir, a gente vai brigar aqui no carro, a gente vai chegar já de um de cara feia para o outro na festa, e não vai ser um momento agradável para ninguém. Então, é melhor a gente chegar atrasado. Deixei você seguir pelo caminho que você queria, para você mesmo ver com os próprios olhos que você estava errado. Uma vez que você viu, a gente volta, chega atrasado, não tem problema. Aí ela disse assim, entre ser feliz e ter razão, eu escolhi ser feliz. E muitas vezes essa é a decisão que a gente toma o tempo todo nas nossas vidas. Então que durante essa semana a gente tenha oportunidades de escolhermos ser felizes, ao invés de ter a razão. Obrigado a todos, que tenham todos uma semana iluminada e produtiva e com muita tolerância. Muito obrigado.